Meu nome é Franciele Medeiros. Sou aluna do curso de fisioterapia do 10º período da PUC Betim. Meu nome é Verônica Cardoso, aluna de fisioterapia do 10º período da PUC Betim. E a nossa hipótese é avaliação do nível de atividade física e sedentarismo em crianças saudáveis. A gente começou no 3º período, com a sua disciplina de fisiologia do exercício. A partir da sua disciplina, você propôs para a gente, um trabalho, nosso trabalho de fisiologia do exercício em crianças. E a partir disso a gente teve essa ideia, a proposta de poder fazer uma pesquisa para verificar a questão da avaliação do nível de atividade das crianças, como é que está a questão da alimentação, os hábitos posturais. E a partir de uma demanda que a gente teve na própria cidade, numa escola próxima, a gente verificou que existia um nível de crianças mais obesa, um nível de crianças onde não praticava atividade física. Então, resolvemos intervir de uma forma de pesquisa, e para obter esses resultados. A educação física é uma das aulas mais populares. Atividades como futebol e queimada costumam ser as preferidas entre os alunos e, consequentemente, proporcionam a prática de atividades físicas. Mas será que as crianças realmente gostam de praticar exercícios? Até a gente formular nossa hipótese, foi muita leitura, foi muito trabalho. Nós ficamos aproximadamente 1 ano e meio, 3 períodos trabalhando na construção da nossa hipótese. E aí nós submetemos essa hipótese a um projeto FIP que foi aprovado no 6º período de vocês, não é isso? Que foi no início de 2014. Depois disso, qual que era a nossa ideia inicial? Vocês lembram que a ideia da gente avaliar o nível de sedentarismo, os maus hábitos de vida associado ao descondicionamento cardiorrespiratório das crianças do ensino fundamental. E aí, inicialmente, nós escolhemos quais as escolas que iriam participar do projeto, vocês lembram? Eu lembro. A gente até chegou a conversar com a Secretaria de Educação, então a gente escolheu as escolas que não eram pactuadas, pelo PSE, que é o Programa de Saúde da Escola, porque a gente acreditava que essas escolas, já que elas não eram cobertas por esse programa, a gente ia conseguir diagnosticar esses problemas. E talvez uma escola que já tivesse atuação desse programa, a gente não ia conseguir os nossos dados, E foi através de muita pesquisa, de muito estudo, a gente conseguiu escolher também ferramentas para poder estar conseguindo avaliar de forma correta esse nível de atividade física, os maus alimentares também que a gente percebeu bastante nessas crianças, e até caminhar direitinho e formar um projeto de verdade. Vocês se lembram que a nossa preocupação estava muito voltada ao comportamento dessas crianças frente à era digital? A nossa preocupação e cada vez mais o sonho de consumo das crianças era um smartphone, era um tablet onde ele poderia ter vários brinquedos e jogos eletrônicos e com isso poderia levar vários problemas, tipo alterações posturais e o próprio sedentarismo associado aí também uma questão importante que seria a obesidade. Então, que a nossa proposta inicialmente era tentar, de certa forma, fazer esse diagnóstico para ter informações que pudessem intervir nesse problema que essa era digital, as crianças dessa era digital estavam sofrendo e estão sofrendo até hoje. Você gosta de praticar atividades físicas? Sim. Por que você ficou em dúvida? Porque eu gosto de videogame e também de praticar atividades físicas. Mas o que você gosta mais, de atividade física ou de videogame? Aí é videogame. Em todas as literaturas muitas literaturas já nos trazia uma questão que já abordava essas crianças, onde as crianças já estavam mais sedentárias devido ao uso excessivo de tecnologias. Elas já não brincavam mais na rua de casa ou no terreiro da própria casa, durante o recreio da escola, justamente porque tinha o telefone, tinha
o computador, o tablet. Então as brincadeiras ficou cada vez mais paradas, mais quieta, né? As crianças, elas não precisavam ter um gasto energético mais para poder brincar. Então era uma questão que nos trazia ter um olhar muito importante, né, em cima disso. Por que que as crianças não brincam mais? Será que tinha brincadeiras antigas que não poderiam ser mais resgatadas? E você, Franciele, o que isso marcou inicialmente na construção desse projeto? Eu acho que o que mais chamou a atenção que a gente observou nos artigos foi a questão de que tudo que a criança aprende na infância, ela vai levar para a vida adulta. Então, se ela tem hábitos ruins na infância, se ela é sedentária, tem maus hábitos alimentares, então com certeza ela vai se tornar um adulto também sedentário. Com isso pode desenvolver, né, com o que a gente vê que atualmente os adultos, né, têm muitas doenças crônicas, degenerativas. Como as doenças cardiovasculares, isso, as doenças cardiovasculares. Estão diretamente relacionadas tanto aos hábitos de sedentarismo como hábitos alimentares também. Aí o que mais marcou, assim, que a gente observou nas literaturas, para mim foi isso. O ideal é, por exemplo, introduzir alimentos industrializados depois de pelo menos 1 ano, 2 anos de vida da criança. Quanto mais tarde ela tiver acesso a isso, maior é a chance dela realmente não fazer uso desses produtos. Então, estimular seria começar desde cedo, né, a partir dos 6 meses, com uma alimentação saudável, ensinando essa criança a comer fruta, comer legume, comer verduras e tentando mostrar para essa criança realmente qual que é a importância disso. Quais as ferramentas que nós propomos a utilizar para fazer essa avaliação diagnóstica? Se a gente queria avaliar nível de atividade física, se a gente queria avaliar comportamento sedentário, o que nós utilizamos? Fala um pouco sobre isso. Então, nas pesquisas que a gente observou, o primeiro item que a gente foi observar foi a questão do nível de atividade física. Como é que a gente ia avaliar essa questão do sedentarismo? Então, a gente observou que o teste de caminhada de 6 minutos, ele é uma ferramenta, né, excelente e que tem uma boa validade e confiabilidade para a gente poder avaliar essas crianças saudáveis. Então, a gente utilizou ele para poder avaliar essas crianças e ver como é que está a questão do sedentarismo, como é que está o condicionamento, a capacidade aeróbica dessa criança. Também o questionário DAFA, através das pesquisas que a gente fez, que foi um questionário desenvolvido aqui no Brasil para poder avaliar a questão do nível de atividade física e a questão da alimentação também. E o que esse questionário traz de informação? Como que nós poderíamos fazer esse diagnóstico baseado nesse questionário? Como que era a forma dele colher essas informações das crianças? Então, esse questionário ele era bem didático, ele era baseado numa escala hedônica, né, que seriam as expressões faciais das crianças, que inicialmente avaliava a forma que ela ia para a escola. Então, ela tinha que informar se ela ia a pé, se ela ia de ônibus ou de carro. Depois, a preferência dela pela atividade física, se ela gostava, se ela não gostava, se ela gostava muito de praticar essa atividade. E depois vinha a questão de alguns exercícios que eles elencaram e a criança tinha que falar a forma que ela praticava aquele exercício, se era devagar, se era rápido ou se era muito rápido. E na questão dos hábitos alimentares, ele tinha algumas figuras que a criança tinha que circular quais os alimentos que ela consumiu naquele dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, e a preferência por alguns alimentos, como por exemplo refrigerante, verduras, legumes. E através, né, de cada demarcação dos dados para esses alunos, a gente conseguia aferir se o alimento dele era saudável, se o alimento dele era bom, se ele comia uma grande quantidade ou uma pouca quantidade. Né? No café da manhã, às vezes ele não comia nada, no almoço, às vezes ele comia só arroz e feijão, ele não tinha o hábito de comer uma carne, não tinha o hábito de comer uma verdura. Então a gente conseguia inferir tanto na qualidade e na quantidade desse aluno. E também é importante a gente falar do teste de caminhada de 6 minutos, que ele também por ser um teste de submáximo, né, que a gente consegue ter uma boa aferição dele, a gente tem que mostrar que ele é de fácil aplicabilidade. Então, para a gente levar esse teste dentro de uma escola, foi mais tranquilo também, porque ele não demanda tantas ferramentas, né, tem uma boa aplicabilidade mesmo.
E é importante a gente falar também que, na verdade, os hábitos alimentares, eles ainda não foram utilizados da mesma forma que ele deveria ser utilizado até então nos nossos trabalhos. A gente inicialmente separou para avaliar o descondicionamento, não é isso? O sedentarismo associado com o nível de atividade física avaliado através do questionário. O bom do questionário é que são figuras extremamente claras e que a criança muitas vezes pode se colocar naquela situação, que são bonequinhos bem desenhados, coloridos, que as crianças viam muitas vezes reproduzir um tipo de atividade que eles faziam em casa, tipo pular corda, tipo andar de bicicleta, de uma intensidade leve, mais intensa ou muito intensa. Situações que a criança poderia muito bem falar para a gente ou apontar, que vai muitas vezes falar sobre o nível de atividade física que ela faz no domicílio. Qual atividade física que você mais gosta aqui da escola? Eu prefiro queimada. Brincar de resgate. Queimada. Eu gosto mais de ameba, igualzinho ao pegador, mas quando ele te pega, você tem que ficar sentado e tentar pegar os outros. Nosso primeiro diagnóstico, vocês lembram os resultados que nós obtivemos tanto no teste de caminhada quanto no nível de atividade física? E qual foi o número de crianças que nós avaliamos nesse primeiro trabalho? Nesse primeiro trabalho a gente tinha avaliado, porque o nosso objetivo era correlacionar, né, o nível de atividade física através do questionário DAFA com o teste de caminhada de 6 minutos. Então a gente avaliou 67 crianças com idade de 7 a 10 anos e a gente observou que o nível de atividade física delas estava intermediário, de acordo com a pontuação, e com o teste de caminhada de 6 minutos elas obtiveram a distância caminhada dentro do previsto. Era uma população que quase não tinha crianças obesas, né? Se a gente for lembrar bem, a porcentagem era muito pequena, mas mesmo assim são crianças que poderiam ter um melhor nível de atividade física. Eles estavam muito mais tendenciosos a estar com um nível de atividade física ruim do que bom. Porque aí ficaram, numa escala de 0 a 5, eles ficaram em torno de 50, não é isso? Embora ele dá um diagnóstico para a gente que essas crianças têm um nível bom, porém, a gente pensar que eles estão muito mais próximos de um nível regular do que um nível excelente, que seria em torno de 80 a 100 de pontos adquiridos através da escala. As mulheres, as meninas, né, no caso, elas andaram uma menor distância quando comparada aos meninos, né? Então a gente pode observar que as mulheres, ou inferir, né, que as crianças, as meninas, talvez sejam um pouco mais sedentárias em relação aos meninos, já que elas tiveram um desempenho menor no teste de caminhada em comparação aos meninos. Então vamos pensar um pouco nas brincadeiras, né? Então, quando uma menina tem uma menina em casa e tem um menino, geralmente os pais dão uma boneca para as meninas, dão uma bola para os meninos, né? As meninas geralmente não ganham brinquedos que façam que aumente a demanda de exercício, elas ganham brinquedos que vão fazer com que elas fiquem um pouco mais quietas. Então, assim, isso é um papel importante, onde que a sociedade também tem que tentar, embora a mulher tenha sua particularidade, né, as meninas têm sua particularidade, os meninos também têm a sua, mas que a gente consiga colocar níveis de exercício ou brincadeiras que possam resgatar essa mobilidade, essa intensidade, esse nível de atividade física em ambos os sexos, sendo que ambos vão sofrer com as doenças cardiovasculares futuramente, né? Então isso é uma observação, embora a gente não tenha ainda na literatura nada que possa justificar, mas a gente já tem na sociedade um comportamento mais quieto da mulher perante o homem quando se fala do ponto de vista de exercício físico, seja pelas próprias mudanças hormonais e constitucionais que é inerente de cada sexo, mas também pela própria questão imposta pela sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode, de certa forma, tentar estimular isso dentro das escolas ou dentro dos ambientes onde que a gente vai estar inserido. Eu gosto de me exercitar, brincar com os meus colegas, correr e me divertir. A parte física, né, e a parte motora é muito importante. Então, nós não enxergamos essa formação sem as aulas de educação física. Eu acho que é importante a gente falar aqui também que quando nós começamos a fazer a avaliação diagnóstico, nós tivemos uma necessidade muito grande de, a partir da observação desses fatos estudados, que era o nível de atividade física, que eram os maus hábitos alimentares, maus hábitos posturais e o descondicionamento, que a gente pudesse intervir de forma rápida naqueles problemas que a gente foi observando.
E muitas vezes, na pesquisa por si só, na avaliação diagnóstica, isso não foi possível. Aí nós tivemos uma brilhante ideia e nós fizemos um projeto de extensão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do projeto de extensão vinculado a esse projeto de pesquisa e qual foi a contribuição dele para que a gente concluísse toda essa etapa aí do raciocínio científico. Então, o projeto de extensão, ele teve o nome Criança Ativa, Saúde e Educação em Foco, e o objetivo dele foi transmitir para as crianças todos esses problemas, né? Todas as nossas hipóteses de avaliação a partir do FIP, né? Então, a gente fez o diagnóstico, aí depois do diagnóstico a gente obteve os resultados e a partir disso a gente quis transmitir, né, para essas crianças, intervir de alguma forma. Então, a gente fez palestras, a gente tentou resgatar as brincadeiras antigas, a gente fez entrega de cartilha e, assim, foi bem bacana porque as crianças participaram com a gente, interagiram, elas conversaram mesmo, né, falando que realmente a questão do sedentarismo, relataram os hábitos de vida para a gente. A gente fez também, inclusive, uma peça de teatro, que eu acho que a peça de teatro foi bem bacana também para as crianças. Isso era feito em todas as escolas. Foi feito Inicialmente em todas as vocês escolas. avaliavam, faziam o diagnóstico e a partir desse diagnóstico vocês propunham algumas ações para tentar minimizar o fato observado. Isso. E o bom foi que a gente conseguiu interagir a escola como um todo. Então, eram todos os professores, a direção, todo mundo efetivamente tentando intervir, né, ajudar para a gente poder proporcionar aquelas crianças, mostrar para ela quais os problemas que, se ela conseguir corrigir agora na infância, ela pode ter na vida adulta. Então, essa interação foi bem bacana, essa questão da extensão de ir, né, para a comunidade, para a gente poder atuar de forma efetiva. Uma das percepções que tivemos dentro das escolas é que a criança mais nova, quanto mais nova ela era, mais ela trazia essa percepção para a gente. Mas ela dava esse retorno de que ela entendeu, que ela compreendeu. E os meninos mais velhos, igual a gente chegou à adolescência, até os 14 anos, eles já estavam com uma situação já modulada, né? São hábitos já instalados, eles já comiam aquele certo tipo de comida. Então, para mudar, ter aquela reeducação alimentar já era muito difícil. Fazer uma atividade física já não é tão bonito também no adolescente. Eles têm aquela resistência, eu vou ficar suado, eu não quero, eu quero ficar aqui no meu celular. Então, a resistência com eles, como eles cresceram dessa forma, fica difícil intervir, né? Agora, as crianças menores, elas já davam um retorno. Nossa, é mesmo, eu não posso comer tão mal assim. Nossa, eu quero mesmo fazer uma atividade física. Elas já conseguem compreender o quanto é importante para elas, né? O problema maior da adolescência é porque é uma fase que eles estão mais ligados aos hábitos que eles têm o costume de ver ali, né? Dos amigos. O hábito alimentar do adolescente está muito relacionado ao meio em que ele vive. Então, assim, se ele tiver o exemplo dentro de casa, não vai ser tão complicado. Mas se os pais não os acostumaram ou não fazem uso de uma alimentação saudável, aí sim vai ser bem difícil, porque na realidade o que a gente vê nas escolas, o que o mercado tem para oferecer é uma alimentação bem pouco saudável. Eu acho que é importante a gente frisar que por que trabalhar com a criança? Porque a criança, ela vai muitas vezes reproduzir o que ela aprende na vida adulta. Então, o fato de você tornar uma criança mais ativa, com hábitos mais saudáveis, com certeza essa criança vai se tornar um adulto com hábitos mais saudáveis e mais ativo. Isso vai ser importante na qualidade de vida e muitas vezes na situação de saúde pública do nosso país. Eu acho que o trabalho para a gente, ele trouxe uma experiência bacana, porque a gente começou no início do período. Então, a gente começou no início do curso, onde a gente não sabia o que era iniciação científica, a gente não sabia o que era extensão, a gente não sabia nada. Então, acho que ele proporcionou para a gente essa visão da iniciação científica, o que é pesquisar, o que é buscar, como é que a gente gera aquela busca, né? Conhecimento, como as formas que a gente vai abordar,
para poder chegar a uma hipótese, a alguma conclusão. Qualquer atividade física realizada durante a semana, ela é benéfica, né? Mesmo que se ela frequenta a escola 5 vezes por semana, se ela tem 2 horários na semana realizando atividade física, já é um ganho muito grande. Igual algumas escolas, elas não tinham nenhum horário para ela realizar atividade física. Então, essa criança, ela passou ali um período escolar todo sem realizar alguma coisa. Então, para ela, é muito pior, né, Fran? A gente conseguiu perceber isso, que as crianças que praticavam, ela tinha um desempenho melhor, né, e as crianças que não realizavam, simplesmente já estavam acima do peso, já tinha outros problemas acarretados, né? Talvez uma estratégia que a gente buscou, né, no projeto, que foi a questão do resgate de brincadeiras antigas. Então, os pais, principalmente na infância, eles brincaram muito com atividades simples dentro de casa. Por exemplo, morto-vivo, pular corda, brincar de elástico, corre-cutia. Então, pique-pega. Né? Então, brincadeiras simples que os pais podem resgatar, né, incentivar, brincando com os filhos. Então, no final de semana, a oportunidade que eles têm de poder estarem com os filhos, então incentivar a questão dessa prática de atividade física. E os professores também. A escola, de uma forma, pode tentar, às vezes, fazer um campeonato com algumas atividades dentro da sala de aula, estimular as crianças, fazer a questão mesmo da intervenção.